Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também está tudo bem. Bem, eu pensei hoje criar um quadro onde desmistifico algumas neurodivergências específicas. Bem, hoje vamos tratar sobre o espectro autista. Então, o que é que causa? Isso é talvez o mais interessante de saber. Geralmente, o que causa são fatores genéticos hereditários. Existem fatores ambientais também, mas são muito inferiores, muito poucos. E, além disso, um mito que existe muito é que vacinas causam autismo. Isso não é verdade. Vacinas não causam autismo. Bem, hum, o autismo, além disso, é caracterizado por uma dificuldade na socialização, na vida social. Porém, ele também, digamos assim, que está às vezes associado a interesses incomuns, digamos assim, em assuntos específicos ou até objetos. E, bem, o autismo também tem coisas boas. O autismo, nos graus menos graves, tem coisas positivas e às vezes até inteligência superior associada. Porém, também existe coisas que não são boas. Muitas, já que é um transtorno ou um espectro, digamos assim, também tem coisas que não são positivas, muitas delas. Então, vamos falar sobre, digamos assim, quatro tipos de autismo. O autismo leve. O autismo leve geralmente nem carece de diagnóstico. Não existe um prejuízo praticamente nenhum para o portador. Depois temos o síndrome de Asperger, que é um autismo leve também. Não há um atraso na fala até aos 3 anos e geralmente são pessoas extremamente inteligentes e fazem tarefas sozinhos, mas têm dificuldades para socializar. Bem, depois temos o autismo de autofuncionamento, que pode ser confundido com o síndrome de Asperger. O autismo de autofuncionamento, ele geralmente está associado com algum dom, digamos assim, alguma coisa que o autista, um dom ou mais do que um, mas está associado com alguma coisa que o autista faz muito bem. E depois temos o autismo clássico, que é onde existe um atraso mental, digamos assim, mais grave e uma dificuldade na comunicação. Bem, esses são os quatro tipos, digamos assim, se bem que é como uma régua onde não há autismo e depois onde temos o máximo do autismo. Por isso é que é um espectro. Existem disfunções na área social, comprometimentos na comunicação ou na linguagem, verbal ou não verbal, e disfunções comportamentais. Bem, isto é as características, basicamente. Porém, também é preciso entender o autista mais a fundo, ou seja, pôr-se no lugar do autista. Então, como é que um autista vê o mundo, digamos assim? Ele geralmente tem dificuldade em entender as emoções. Isso não quer dizer que não as tenha. Isso é muito importante que se saiba. Às vezes o que acontece é que o autista tem as emoções de forma muito intensa, porque os estímulos são muito fortes. O cérebro interpreta de forma muito intensa os estímulos, então às vezes não consegue descodificá-los.
As luzes e os sons incomodam pela intensidade que é sentida. Um simples toque às vezes pode ser interpretado como dor física. Alguns têm dificuldades na concentração e gostam às vezes de comer sempre as mesmas coisas por causa de basicamente o estímulo que eles gostaram fica muito associado, como eu falei, daquilo dos interesses, não é? É uma relação que existe aí nesse aspecto. E então, às vezes, ouvir muitas pessoas a falar por causa dos estímulos sensoriais que eles recebem de forma muito intensa podem prejudicá-los. E, às vezes, estímulos em excesso podem causar ressacas sociais. E, basicamente, ressacas sociais é quando um autista não consegue fazer nada e até tem que, ou sei lá, ir para um lugar vazio ou ir dormir porque não está a conseguir lidar com tantos estímulos. Bem, acho que já ficou assim mais ou menos explicado. E o que eu quero também dizer é assim, às vezes existe aquela pessoa mais introvertida. Não quer dizer que seja um autista, mas pode ser que seja. E então é importante estar atento a isso. Às vezes podemos estar a feri-lo se tocarmos nele, por exemplo. Ou de outras formas, não é? Mas, por exemplo, dar um abraço a um autista não deve ser assim tão simples. Porquê? Porque ele pode interpretar como uma dor física. Às vezes devemos perguntar se a pessoa quer um abraço de facto. Isto é só um exemplo, não é? Bem, então acho que já falamos aqui bastante sobre isto. E vocês, então, conseguem agora compreender melhor o autismo. E às vezes o autismo está associado a coisas muito boas, por exemplo, hiperfoco. Muitos autistas têm hiperfoco. Alguns deles têm até superdotação ligada, não é? Mais até no síndrome de Asperger. Bem, eu acho que ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham aprendido com ele. Nem tudo são rosas, nem tudo são coisas boas. Às vezes existem coisas muito negativas, mas também existem pessoas que são funcionais. E acho que, por exemplo, vamos falar aqui do Elon Musk, que é um autista com Asperger. E ele ajuda muito a humanidade com os seus foguetes e tudo mais. É uma eloquência, digamos assim. Bem, ficamos por aqui e espero que tenham gostado deste vídeo.